Fala pessoal, muito bem-vindo! Nesse vídeo irei resolver o exercício 2 da seção 2.2 do livro de Equações Diferenciais do ZIL. Vamos ao enunciado. Resolva por separação de variáveis a equação diferencial dada e de x vezes y dy dx igual e elevado a menos y mais e elevado a menos 2x menos y. Bom, então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é conseguir separar as variáveis. Então, tudo que é y, que é o diferencial que está em cima, eu vou deixar desse lado, e tudo que é x eu vou deixar desse. Primeiramente, aqui eu só vou reescrever e de x, y e dy igual. Desse lado, eu vou ter e de menos y mais. Aqui, ó, eu tenho a mesma base e os expoentes estão sendo subtraídos, né? Ou somados. A gente pode escrever assim, ó, e de menos 2x vezes e de menos y, ou seja, como é a mesma base, soma-se os expoentes. Então, a gente deixa assim, tudo isso multiplicado por esse dx, que eu já estou passando, multiplicando para separar as variáveis. Agora, a gente observa que o termo e de menos y está nos dois termos, então a gente põe em evidência. Então, a gente vai ter aqui, ó, y dy igual e de menos y vezes, nesse termo aqui eu tirei, vai sobrar só 1, mais aqui vai sobrar e de menos 2x dx. E esse e de x eu vou passar dividindo para o outro lado. Agora eu vou fazer o quê? Esse e de menos y eu passo para esse lado. Então fica y dividido por e de menos y dy igual. Aqui eu divido esse termo aqui, tá, do numerador por esse denominador. Então vai ficar 1 sobre e de x mais e elevado a menos 2x sobre e de x. Tudo isso dx. Bom, ainda arrumando, aqui como o expoente está negativo, sobe positivo. Então fica y e de y dy igual. Aqui para facilitar a integração, esse e sobe, fica e de menos x. Aqui é a mesma base, subtrai os expoentes. Então fica menos 2x com menos x, fica e elevado a menos 3x. Tudo isso dx. Agora a gente separou as variáveis, arrumamos, integra de um lado, integra do outro para resolver. Desse lado, para fazer a integração, a gente tem multiplicação de funções. Integração por partes. Desse lado, a gente aplica substituição. Bom, vamos resolver primeiro essa integral aqui separadamente, e depois eu explico como resolver essas duas aqui diretamente. Então, por partes, integral de y e de y dy. A gente vai chamar esse termo y de u, então u é igual a y, deriva dos dois lados, du desse lado, dy desse. Esse outro termo que sobrou é o dv. dv é igual e de y dy. Integra desse lado da v, a integral de e de y, da e de y. Bom, como que é a integral por partes? A gente tem uma integral do tipo u dv, e ela vai se transformar em u vezes v menos integral de v du, tá? Então, a gente tinha o u aqui e o dv, tá? Então, a gente escolheu lá o u e o dv, achou o du e achou o v. Agora, a gente substitui aqui. Então, aquela integral vai ficar u vezes v, então fica y vezes o v, que é e de y, menos integral de v, que é e de y, vezes o du, que é dy. Então, o resultado dessa integral é y e de y, a integral de y é o próprio e de y, mais uma constante, porque eu fiz de forma aí literal. Aqui eu tenho a função exponencial elevada à função do primeiro grau. Então, eu vou usar a seguinte regrinha.
a integral de e elevado a 1x mais b dx é igual. A integral do e é ele mesmo, ou seja, elevado aí à equação do primeiro grau, só vale quando é a equação do primeiro grau, ou seja, x elevado a 1, dividido pelo valor que acompanha o x, nesse caso, o a, mais constante. Então, aplicando essa regrinha e essa integral aqui na nossa equação, a gente vai ter desse lado y, e de y, menos e de y, igual. Aqui a gente coloca uma constante só, geralmente do lado do x. A integral desse lado está feita, igual. A integral desse lado vai ser ele mesmo, e elevado a menos x, dividido pelo valor que acompanha o x, que é menos 1, dividido por menos 1. Mais a integral vai ser ele mesmo, e elevado a menos 3x, dividido pelo valor que acompanha o x, menos 3. Mais uma constante. Arrumando isso daí, para deixar a resposta igual ao do livro, fica y elevado a menos elevado a y, menos e elevado a y. Esse termo passa para lá, vai passar positivo, mais e elevado a menos x. Esse termo passa para lá também positivo, 1/3 de e elevado a menos 3x, igual a constante, tá? A resposta é de forma implícita, porque não dá para isolar o y, então fica tudo igual a isso daqui, igual a constante. Espero que tenha gostado da resolução. Se ficou alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários. Terei o maior prazer em te responder. Até um próximo vídeo.